Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo mais um vídeo aqui para vocês falando sobre o Mike Johnston, né? Esse provável já contratado do Flamengo, novo atacante do Flamengo, né? Esse atacante aí irlandês. Você já parou para pensar na grande pressão e desafio que gera a este atacante? E mais do que isso, o efeito colateral que pode passar pela gestão do Flamengo caso não funcione, caso ele não acabe performando dentro de campo, a pressão que já tem a gestão do Flamengo e, sobretudo, ali o José Botto com as suas escolhas, com as suas definições autorais. Pois então, galera, uma reflexão importante que a gente pode vir a trazer e falar aqui no canal. Como você sabe, né, o Flamengo está encaminhando a contratação desse atacante, está muito próximo à contratação desse atacante, onde certamente nós já teremos ali a oficialização dessa contratação na próxima semana. E a expectativa também é que já nos próximos dias, talvez até na próxima semana, o Flamengo também tenha outra contratação já oficial, do Carrascal. E claro que você acompanha aqui o nosso canal diariamente, você vai ficar por dentro de todas essas novidades e também tem a oportunidade aqui de conhecer individualmente sobre esses jogadores. A gente já trouxe o vídeo como eles jogam, de que forma eles trabalham na estrutura histórica deles, até mesmo no Flamengo, e a gente tem muito mais vídeos para falar sobre esses novos contratados e que pode vir a ser esse, em aspas, novo Flamengo a partir aí desse reinício. Eu estou muito ansioso do Flamengo voltando a campo e essas competições nossas aqui, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. É o seguinte, rapaziada, como eu falei no nosso vídeo de ontem, o Mike Johnston ele chega com uma desconfiança enorme, sobretudo pois ele é um desconhecido. Então é natural que jogadores desconhecidos já cheguem com uma enorme desconfiança, o que aumenta a desconfiança. E eu acho muito legal essa parceria dessa nossa comunidade aqui, porque tem que ter a sinceridade mesmo. E eu acompanho os comentários de vocês, eu leio os comentários de vocês e a gente vai tratando aqui com essa forma bem direta e tem que ser justo mesmo, tem que ser honesto. Eu vi que muitos, o impacto é, caraca, Godoy, não curti. E é natural que você não curta. Me estranharia se você falasse, estou muito esperançoso. Pô, não sejamos tolos. O desconhecimento já gera uma certa desconfiança, e é natural, e ele sempre vai gerar. Em segundo, a gente tem, o que eu sempre falo, hoje a galera tá olhando o número, tá super até valorizando, mas é o que tem para você tentar, de uma certa forma, ler o desconhecido. Vamos pegar o número do cara. Quantos anos tem, onde jogou, e os números. Nada do, como alguns chamaram, Mickey. Genial. O Flamengo foi para os Estados Unidos e voltou com o Mickey. O Mike Johnston não tem número, isso é um fato. É um fato. E outra, o autor dessa contratação é um cara que está gerando também uma certa desconfiança no torcedor, pois o histórico, apesar de ser micro, uma contratação, né, do Juninho, que é um jogador desconhecido, não foi legal. O Juninho não está performando. Para ele performar, ele precisa jogar. Mas para ele jogar, ele precisa performar. Então ele entra num ciclo que, assim, não tem chances porque não joga e não joga por isso que não tem chances. Para ele sair desse... é difícil. E no Flamengo é muito difícil. E aí a gente não pode ser tolo, cara. Você como flamenguista, eu como flamenguista, a gente precisa assumir isso. Jogar no Flamengo não é simples, não. Por mais que hoje este Flamengo seja mais fácil por ter mais qualidade, então você está melhor acompanhado do que em outras épocas, que era mais complicado, mas sempre é um time difícil. É um time de um impacto nacional grande, não é fácil. Agora vamos lá. O Johnston chega pro Flamengo, ele já tem que queimar etapas de comprovação. Se ele seguir na cartilha o que um recém-contratado, é normal aconteça, que um jogador que é de uma outra cultura, cara, ele é escocês, né, acabou depois pegando a cidadania, né, irlandesa, joga pela seleção da Irlanda, passou, né, tem algumas passagens, né, como a gente já até trouxe, né, segunda divisão do campeonato da Inglaterra, no campeonato da Escócia, no Celtic, é um grande time da Escócia, mas o impacto, ele vai, é natural que sinta o impacto de uma diferença. Então ele precisa de um período de adaptação. Só que não é por culpa dele. O período de adaptação dele é minúsculo, porque o Johnston acaba sendo a criatura do Botto.
E a torcida do Flamengo, ela não tem o porquê ter algo contra Al Johnston. Então a criatura, a torcida tá, poxa, é uma consequência. Racionalmente, se você parar para pensar, é o criador. É o famoso autor da contratação. Então o Johnston, ele pode sofrer o efeito colateral de quem o contrata. A torcida pode acabar falando, cara, esse cara, e é natural que ele tenha, principalmente no início, é aquilo, precisa de uma adaptação. Normal, até grandes jogadores com grandes números precisam. E talvez até o Johnston possa vir a se tornar um jogador importante do Flamengo, mas ele também vai precisar esse início. E ele não vai ter isso. Infelizmente, a gente precisa ser sincero. Ele não vai ter isso. Se ele responde de uma forma rápida e corresponde de uma forma, né, que vai ser surpreendente para a grande maioria, o torcedor vai abraçar. Porque da mesma forma que o torcedor do Flamengo ele ataca, ele também protege aqueles que ele gosta. Então se cair no gosto dele, cara, pô, vira o Mickey Johnston, vambora, que não sei o quê, beleza. E aí o José Botto ganha lá a validação do crédito da contratação, o valor se torna barato, porque no futebol tudo é muito pelo resultado. O que hoje é caro, amanhã pode se tornar barato. O que hoje é barato, amanhã pode se tornar uma despesa caríssima, porque não está performando, porque não está dando resultado. E aí, beleza. Só que o risco, ele é muito grande. E aí, mais do que sobre o Johnston, eu acho que fala sobre o José Botto. O José Botto tem essa contratação do Juninho, que a gente havia falado, não joga, não performa, não joga, e vai ficar dificilmente, vai conseguir sair disso, porque é aquilo, né? A realidade, ela é essa, e a gente vê pelas escolhas do Felipe Luiz. O José Botto, quando ele traz o Johnston, você olha por 5 milhões de libras, que é mais ou menos esse valor que o Flamengo vai vir a pagar, você olhando pelo mercado na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, você vai falar assim, cara, 5 milhões de libras, é um atacante, 5 milhões de libras. Não. Agora, quando você faz essa conversão para a nossa realidade, as 5 milhões de libras, elas se transformam em 35 milhões de reais. 35 milhões de reais, aproximadamente, para uma aposta às cegas de um jogador que comprovadamente não tem nada, você fala assim, caraca, tá caro. É inevitável o torcedor não encarar essa fala, cara, ele tá caro. E realmente, para nossa realidade, ele tá caro. Talvez ali para esses 5 milhões de libras e tal, beleza, os caras lá pagam isso. Tá caro aqui. Agora, tem alguns pontos positivos e alguns negativos. Eu até no nosso vídeo de ontem que eu trouxe, eu tenho até uma, não digo ali uma falha, mas eu esqueci. Porque eu gosto de colocar para vocês o mapa de calor, tá? Então eu tô incluindo nesse vídeo o mapa de calor, porque uma coisa é eu falar do que eu vi, do que eu analisei dos jogos, outra coisa é vocês verem. Então o mapa de calor acaba comprovando a sua movimentação, ela acontece muito mais pelo lado esquerdo, ele também acaba caindo pelo lado direito, mas ele é um ponta pelo lado esquerdo, tá? Que dá essa profundidade, que tenta fazer essa diagonal. Eu repito, eu tô falando várias vezes já, não é jogador de finalização, não é um finalizador. Isso é nítido quando você vê os jogos e isso acaba até balizando com os números. Mas eu nem estou deixando os números contaminar a visão sobre o atleta, tá? Os jogos não é o finalizador. Então talvez isso até explique o número baixíssimo de número de gols. Tem um ponto que é forte, que é positivo para o Johnston. Ele chega para uma posição, cara, que na minha opinião é a posição que pior, melhor dizendo, né? Desculpa o erro. Pior se joga no Flamengo. Não tem função pior no Flamengo hoje do que o ponta esquerda. Em várias posições a galera consegue performar, consegue jogar, consegue, né, de alguma forma acrescentar em algo. Os pontas esquerdos do Flamengo hoje, julho de 2025, não conseguem jogar nada. O Cebolinha não tá conseguindo jogar. O Michael não tá conseguindo jogar. Então assim, são jogadores que não estão rendendo. O lado esquerdo. Então, bom pro Johnston, que ele tá chegando com uma posição que assim, o nível tá aqui. Talvez se faça, assim, tenhamos uma análise justa. O Johnston já chega aqui. Pior vai ser difícil fazer. Pior, porque eles não conseguem fazer nada lá pelo lado esquerdo. Não conseguem fazer nada. Negativos, essa... E o futebol, cara, ele é precipitado. O Flamengo é... Mas, gente, isso não vai se mudar de uma hora para outra. Isso não vai se mudar de uma hora para outra. Contudo, eu acho que a torcida do Flamengo ela tem que entender o seguinte. Assim como o Flamengo fez aquela contratação bizarra, aquilo foi bizarro, do Carlinhos, né? Porque ele fez tantos gols no Campeonato Carioca. Cara, o Carlinhos não tem culpa.
quem tem culpa é o responsável por ter contratado. O Johnston também não tem. O Johnston não bateu na porta do Flamengo. Também não tem. Então, assim, o foco vai ser de quem contratou. É o do José Butto. Em outras palavras, é o do José Butto que tá na reta, no sentido da... É ele que vai ser julgado, mas é o Johnston, pô. O irlandês lá que, pô, né? Com certeza passa por ele. Eu deixo mais uma vez o convite para você acompanhar o vídeo, se você ainda não viu, das movimentações, como ele atua pelo lado esquerdo. Tem até um lance na jogada dele, tal, individual, passa muito pela sua característica. Eu já estou produzindo para vocês, vai sair agora nesse início da semana, deve calhar junto com a oficial assinatura dele de contrato, mais alguns detalhes que a gente tem contratualmente, eu vou trazer para vocês, até sobre o Celtic. Talvez sobre o Celtic a gente tenha algumas necessidades ali que o Flamengo quer, enfim, é um jogador aí que a gente está pesquisando cada vez mais e eu já vou trazer na próxima semana mais conteúdo aí sobre ele, beleza? Tamo junto, grande abraço, a gente vai se vendo, vambora!